Quando a gente escuta falar que algumas mulheres são proibidas pelos maridos de trabalhar fora, não podem sair sozinhas, sofrem assédio simplesmente por usar determinado tipo de roupa, e são vítimas de violência física e psicológica por conta do gênero, até parece que se trata de uma realidade distante que já ficou para trás. Mas problemas assim acontecem bem mais perto do que imaginamos, e é sobre isso que vamos falar a partir de agora no nosso programa. No artigo 5º de hoje, vamos mostrar a cultura do machismo e que tipos de consequências esse modo de agir traz para as pessoas. A Constituição Federal determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Apesar da garantia legal, o preconceito contra a mulher ainda é muito presente na nossa sociedade. Para explicar melhor o que leva a este tipo de comportamento e o que pode causar na sociedade, eu converso com Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional, e com Sabrina Fernandes, socióloga especialista em gêneros. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Daniel, a gente viu aí que a nossa Constituição determina a igualdade em direitos e obrigações. Mas como isso é garantido na prática? Existe uma série de disposições constitucionais que estabelecem diferenciações a depender do sexo, da identidade de gênero, mas, em realidade, o texto constitucional não desceu às minúcias para estabelecer todos os aspectos por meio dos quais a relação de gênero pode ou não se tornar relevante a partir de casos e situações concretas. Então, existe legislação, leis específicas em matéria de trabalho, em matéria previdenciária, mas, sobretudo, o principal desafio que se coloca não só para o jurista, mas em especial para a cidadã e para o cidadão, é de como levar a sério e interpretar esse inciso primeiro como um trunfo de realização de direitos da mulher no país. Doutora Sabrina, e mesmo depois de tantas conquistas das mulheres, o machismo ainda é grande no Brasil. O que leva a esse tipo de comportamento? Além das estruturas sociais que determinam que o homem faz isso, a mulher faz aquilo, existe uma internalização muito grande desse preconceito, um certo nível de superioridade. Isso faz parte da consciência das pessoas e uma cultura que é reproduzida de geração para geração. Nós também temos outros meios de reprodução, como a própria televisão, alguns tipos de literatura, e as redes sociais, no momento, continuam reproduzindo essa forma de pensar, que a mulher é objetificada, ou que a mulher não faz as coisas tão bem quanto o homem, e há uma necessidade muito grande de combater isso em todos esses meios. Isso dificulta o trabalho, porque é muita coisa a se fazer. Um dos reflexos do machismo é a violência física e psicológica. Dados do IBGE mostram que a cada ano cerca de 1.200.000 mulheres sofrem agressões no Brasil. Mas como as pessoas reagem a isto? Será que elas interferem em uma discussão entre um casal? Um produtor de vídeo resolveu encenar uma situação de abuso dentro de um elevador e gravar a reação de homens e mulheres que presenciaram a suposta discussão. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você vai parar de falar com ele? Eu não deixo você falar com ninguém. Eu não quero saber. Você acha que alguém vai te ajudar aqui? Vai logo, faz isso. Para, amor. Você tá me ouvindo? Você vai excluir eles? Você tá entendendo? Fala direito comigo. Próxima vez que você falar com ele, eu vou te matar. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Eu não fiz nada. Você tá ouvindo? Amor, eu não fiz nada. Não se intromete. Você vai ver, chegando em casa que eu vou fazer, você vai ver. Obrigado, viu, pela reação, a gente tá gravando isso na rede social. Doutora Sabrina, a gente viu que das 41 pessoas que presenciaram a cena, apenas 2 tentaram interferir. Como analisar esse fato? Eu diria que nesse caso específico, há duas questões que são bastante relevantes. Primeiro é a normalização da agressão, do abuso verbal. Em vários casos, o abuso verbal não é considerado abuso para outra pessoa, é simplesmente uma discussão de casal. Em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Esse tipo de pensamento contribui para que o homem se sinta empoderado para poder bater, para poder espancar ou até matar a sua companheira. O outro caso é simplesmente o medo do agressor. Para uma mulher que estiver presenciando aquela situação, ela também vai temer ser agredida.
Um homem aliado que gostaria de ajudar, dependendo da situação, também pode se sentir coagido. Nesse segundo caso, não há muito o que se fazer, porque nós também não devemos pedir que as pessoas saiam fazendo intervenções de maneira que elas também sejam agredidas. Elas se arrisquem, né? Exatamente, mas o primeiro caso, com certeza, nós devemos parar de normalizar essas situações. Nós precisamos tratar delas como elas são, um tipo de violência. Doutor Daniel, e qual é o conselho legal? As pessoas devem interferir, devem tentar denunciar o tipo de abuso? Diante dessas situações, o primeiro desafio é de lidar com essa cultura, e é uma cultura, uma tradição mesmo, de relegar essa situação, que é uma situação de típica violência, ao espaço do privado. Quando se diz, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, como a Sabrina muito bem destacou, o que se está a dizer é que um conflito que é de interesse público, uma vez que envolve a dignidade da mulher, é relegado a um assunto privado que depende apenas do poder ou da decisão do homem ou de quem esteja numa situação de maior empoderamento. E é interessante porque quando se fala em Constituição, normalmente se coloca uma redução desse assunto a um assunto de especialistas, quando na verdade não é. Todo e qualquer cidadã e cidadão é intérprete da Constituição. Então, naquele momento ali que no vídeo, aquela cidadã vem e diz, o que está acontecendo? Ela, na verdade, está sendo a principal garante ali dos direitos da condição de igualdade. Está fazendo valer o que a lei diz. Exatamente. Então, muito mais do que ter um órgão estatal, um conjunto legislativo que estabeleça sanções, o mais importante é, primeiro, tematizar que existem situações de violência que sequer são percebidas, a violência é uma dimensão simbólica, e que esse tipo de conduta não pode ser tolerada, que a gente tem que buscar medidas para combater e para buscar outras formas de relação social mais harmoniosas. Doutora Sabrina, e é preciso se preocupar desde o início? Como identificar os sinais de violência? Um comportamento, por exemplo, como uma implicância, pode resultar em algo mais grave? É importante tomar cuidado porque a violência pode ser também uma violência psicológica. Essa violência psicológica nem sempre é levada em consideração. Há vários casos em que a mulher passou 2, 3, 4 anos sendo agredida verbalmente, constantemente em casa, até que chegou aquele momento em que o esposo resolveu, agora eu vou usar a minha mão também. Então, se a violência psicológica, quando ela se torna clara para as outras pessoas, se ela for combatida já naquele instante, você pode prevenir algo muito pior com o tempo. Doutor Daniel, e o que a mulher que se sente vítima deve fazer? A Lei Maria da Penha, ela vale só para conflitos familiares e domésticos? Como é que ficam as outras pessoas, os outros casos? É interessantíssimo, porque até a história que a Sabrina acaba de destacar foi a própria história pessoal da Maria da Penha, né? Uma série, uma escalada gradual de violências que chegaram ao limite de 2 tentativas de homicídio e que ficou por quase 2 décadas sem ser apurado e que o Brasil, inclusive, chegou a receber uma responsabilização inicial que deu origem à Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e que aponta para nós, para os cidadãos brasileiros, a importância desse assunto da violência em relação à mulher. O texto da Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, estabeleceu e endereçou especificamente a ideia de que a violência doméstica deveria receber uma repressão qualificada. E aí, nas últimas décadas, a legislação começou a ter algumas portas de abertura para combater esse tipo de situação. Então, a questão do assédio, assédio sexual, às vezes a própria questão de discriminação no momento da admissão, Ou seja, do ponto de vista do campo doméstico, o desafio brasileiro, agora que começou a metabolizar um pouquinho esse problema da violência doméstica. No campo público, ainda é um grande desafio e não é à toa que em matéria de legislação eleitoral, somente recentemente começaram-se a se estabelecer cotas para as candidaturas femininas. Pois será que uma piada de mau gosto, uma ofensa dirigida à mulher pode ser punida? Vamos conferir a primeira pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Eu posso denunciar um homem por ofensas contra a minha integridade? Professora Sabrina, o que caracteriza uma ofensa contra a integridade de uma pessoa? É importante considerar tudo que pode levar a um tipo de humilhação,
tudo que possa diminuir a imagem da pessoa em relação ao público, ao coletivo. E a integridade também tem a ver com o papel da mulher, que ela determina por si mesma na sua casa, na sua família, em relação à criação de filhos, e um papel que é bastante importante é no mercado de trabalho. Professor Daniel, e caso a mulher se sinta ofendida, o que ela deve fazer? Existe todo um arcabouço normativo para isso, todo um conjunto de normas que auxiliam, empoderam a mulher nesse sentido, mas o que eu coloco como principal desafio é a própria tomada de consciência. E para tomar essa consciência, as mentalidades e a naturalização da violência, da autoestima, é um elemento fundamental, porque a mulher precisa não só se reconhecer naquela condição de uma pessoa dotada de legitimidade que tem que batalhar por seus direitos. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Se um homem divulga o vídeo de traição da sua esposa na internet, ele pode ser punido? Doutor Daniel, a pessoa que teve a imagem exposta, ela tem direito? Do ponto de vista penal e da responsabilização civil, o Brasil também adota um conjunto básico de regras que é o Marco Civil da Internet. E a partir do Marco Civil, juntamente com o Código Civil e esse modelo de responsabilização do Código Penal, é possível construir elementos de responsabilização da pessoa. Se ela propaga ou auxilia a propagar uma imagem que afete a imagem da mulher, a responsabilização ela não só é possível, como é devida. E aí o que vai se colocar é a discussão pública em torno disso. No Brasil, gostaria só de registrar isso, tem um movimento de programadoras, todas mulheres, que desenvolveram uma ferramenta que chama-se Safer Nudes, né? Que é justamente nessa situação que a compartilhamento de imagens íntimas, como fazer para ser detectado ou para ter uma segurança em você rastrear aquela imagem. Professora Sabrina, o que leva uma pessoa a expor dessa forma a vida dela? Porque ao divulgar o vídeo de uma companheira, por exemplo, a pessoa está se expondo também. A pessoa que está se expondo, muitas vezes, no caso de um homem que está expondo a companheira ou a ex em relação à pornografia de vingança ou a uma traição, ele se sente de uma forma superior em que pretende humilhar as pessoas de alguma maneira. Ele pode acabar sendo exposto também, mas como a recepção da sociedade costuma ser uma recepção machista, ele ainda vai ser considerado, em sua maioria, como quem saiu melhor naquela situação. Mesmo que haja uma pessoa que o olhe que fale, não, mas olha aí o que aconteceu com você também. Por isso que toda vez que há um caso desses, eu gosto de salientar que o mais importante é impedir a visualização desses vídeos, dessas fotos, conscientizar os seus amigos, familiares, não compartilhe e não visualize. Cada vez que você visualiza aquilo, você está violentando a pessoa novamente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o tema da nossa conversa é a cultura do machismo e os efeitos que este tipo de comportamento provoca na sociedade. Aqui no estúdio eu converso com Sabrina Fernandes, socióloga especialista em gêneros, e com Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional. E um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra de que forma a sociedade encara o comportamento feminino em algumas situações. Quase 60% dos entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente com a frase: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. A pesquisa também mostrou que mais de 40% concordam totalmente com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Das 3.810 pessoas entrevistadas, 66,5% eram mulheres. Professora Sabrina, chama atenção o fato de muitas pessoas ainda acreditarem em violência e comportamento das vítimas e principalmente por muitas dessas pessoas entrevistadas serem mulheres? Toda vez que existe algum tipo de caso de violência, a gente sempre lembra do nome da mulher. Então, toda culpabilização é ao redor da mulher e o agressor é como se ele fosse inexistente ou invisível. Mas eu gostaria simplesmente de falar que quando as mulheres se tornam as protagonistas de sua violência, isso nem sempre é uma coisa ruim. Nem sempre é uma coisa ruim. Mas é preciso colocar as mulheres como protagonistas também, como sobreviventes,
como pessoas que passaram por aquilo ali e agora são pessoas melhor edificadas, que têm seu papel na sociedade, são lutadoras e fazem parte de todo esse processo do combate ao machismo. Agora, doutor Daniel, de alguma maneira o comportamento da vítima pode influenciar na punição do agressor? É curioso isso, porque normalmente essa é a tese que é utilizada pela defesa justamente para eximir a responsabilização penal, no caso concreto da pessoa que está sendo acusada de um crime. Há não muito tempo, nós convivíamos com situações em que juristas, tribunais do país, sustentavam inclusive a tese de legítima defesa da honra. Situações em que, diante de uma situação de traição, o marido, que ali diante de uma situação de traição se via enfurecido, chegava a cometer um homicídio, tinha o seu comportamento acolhido pela sociedade como um comportamento adequado. E na legislação vigente? O julgamento dessas situações, quando elas chegam à situação que é considerada mais extrema, que é o homicídio, ela é julgada pelo tribunal do júri. E o que acontece? A formação da convicção acerca de se aquele comportamento é ou não admissível, ele é colocado e devolvido à própria sociedade, ao corpo de jurados, que são 7 pessoas, para avaliar se aquele argumento pode ou não pode ser utilizado para a defesa ou para a condenação. Então, é um aspecto que ele fica no campo do debate. É o debate que vai ser processado e que vai depender da soberania do veredito. Ou seja, em algumas situações é utilizado, inclusive, em desfavor da vítima. Bom, será que os homens também sofrem com machismo? Como é visto o tratamento diferenciado dado a mulheres em algumas situações? Nós temos uma dúvida sobre isso, vamos ver. Em algum caso, o pai pode receber licença paternidade para cuidar do seu filho? Professor Daniel, o pai tem esse direito? Tem esse direito, é um direito constitucional que está previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o chamado ADCT, mas que aqui também há uma questão de gênero datada no texto da Constituição. Hoje, a licença maternidade em relação à mulher é de 6 meses. Com relação ao homem, segundo o ADCT, dependendo de regulamentação, esse prazo seria de 5 dias. O que eu estou a enfatizar aqui não é a questão de que o prazo necessariamente tem que ser igual ou não, ou em que condições seria igual ou não, mas como é curioso perceber que há uma representação no sentido de que o momento inicial da vida da criança, quem tem que assumir a responsabilidade é a mãe e não o pai. Então, a própria questão do prazo que existe, legal, a diferença já enfatiza que há uma diferença aí que salta aos olhos. Professora Sabrina, como é que é visto esse tratamento diferenciado dado às mulheres em algumas situações, como, por exemplo, a licença maternidade, a aposentadoria com idade menor, cotas? Certas situações são enxergadas como privilégios, na verdade não são privilégios, são determinações externas das estruturas sociais sobre como a mulher deve agir, o que ela deve fazer em determinado momento da vida. E no caso, por exemplo, de uma aposentadoria, eu gostaria de enfatizar a dupla jornada de trabalho da mulher. Essa mulher que é dita pela sociedade que tem que ser mãe 24 horas por dia, que precisa manter a casa limpa, a roupa passada, ela também vai trabalhar como o marido vai, e quando ela volta para casa, ela trabalha novamente. Então, se ela se aposenta um pouco antes, talvez deveria ter se aposentado metade da vida antes, não? Então, existem coisas que são tão complexas que a gente precisa continuar vasculhando um pouquinho mais para ver o que está por trás. E será que as gerações mais novas também convivem com o machismo? Em uma pesquisa realizada na internet com jovens de 14 a 24 anos e renda até R$6 mil, 77% das entrevistadas afirmaram que o machismo afetou o seu desenvolvimento. Também foram colhidos alguns depoimentos. Nós vamos mostrar um trecho do documentário Menina Pode Tudo, onde elas dizem de que forma este problema deve ser enfrentado. Minha avó tem um ditado muito bom. Ela fala assim, é melhor prevenir do que remediar, e a prevenção está na educação. É importante que, desde a infância, seja uma educação igual para todos, né? Que todos cresçam e façam as mesmas coisas. Eu quero uma escola que fale português, matemática, ciência, geografia, história e mais, porque isso é essencial. Mas eu quero uma escola que fale de igualdade de gênero, homofobia, já que o machismo vem desde pequenininho, a gente trabalhar desde pequenininho.
Eu acredito que é a unidade. Você precisa se juntar a outras mulheres, porque a gente só tem força quando a gente está junto. A gente precisa entender uma a dor da outra, parar de culpar uma a outra. A partir do momento que você empodera alguém, que você mostra para ela tudo que ela tem, que ela não consegue enxergar, todo o poder que ela tem, ela vai arrebentar as correntes que a aprisionam. O primeiro passo é a aceitação. Isso existe, a gente tem que ir contra. Mas a gente vai em contra no dia a dia, nos hábitos, na rotina. E a partir do momento que eu falo com outra mulher preta e ela ouve, ela vai entender e vai reproduzir, pronto. Professor Daniel, como é que esse tema é tratado? As meninas falaram muito aí em educação. Os currículos escolares, por exemplo, eles têm que conter comportamento, por exemplo? No atual cronograma, até fixado pelo Ministério da Educação, são pouquíssimas as matérias em que tem a preocupação curricular, no sentido estrito, com a questão do papel da mulher. Por exemplo, você não tem, infelizmente, ainda no Brasil, uma preocupação com o protagonismo e as mudanças sociais que foram promovidas pela luta da mulher no Brasil. Isso não faz parte, então, do cronograma básico, hoje do nosso sistema do ensino básico fundamental, fundamental e básico, perdão, e ensino médio também não, e muito raramente isso entra em algum curso de graduação ou especialização. Vamos falar em família então, professora Sabrina. A família também reforça muitas vezes esse machismo, ele é passado de geração em geração na educação familiar? Com certeza. Hoje em dia nós temos toda essa luta para poder debater gênero dentro da escola, o fundamentalismo se levanta contra isso, diz que queremos doutrinar o gênero, mas é muita indoutrinação de gênero determinar que a menina vai brincar com a panelinha e com a bonequinha e o homem vai dirigir os carrinhos. Então é importante pensar bem ali desde o princípio da determinação que azul é de homem e rosa é de mulher. Começa ali e a partir daquele momento vem a pressão para a mulher ser isso, prestar vestibular para isso, e o homem vai ser, mas o homem vai ganhar mais. E também continua esse reforço quando a gente passa para a fase do casamento e outras crianças nascem. É preciso prestar atenção cotidianamente em cada coisa que se faz, porque aí a gente vê realmente essa indoutrinação de gênero que vem da sociedade machista. Pois é, com a contínua emancipação da mulher, o homem muitas vezes fica sem saber como agir. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora como o homem também reage a isso e como ele pode agir. Mas antes da senhora responder, vamos mostrar um vídeo de uma campanha chamada Homens Libertem-se, que trata desta questão sobre o homem também rever o conceito de masculinidade e identidade. Homem não pode falar em amor. Não pode usar rosa. Homem não pode ter uma mulher, não. Homem não pode chorar. Como é que uma pessoa pode se conhecer, se aceitar e se amar diante de tanta limitação? Professora Sabrina, vou voltar à pergunta então, como é que os homens devem se comportar com tanta mudança, com essa contínua emancipação da mulher e também se eles sofrem de machismo? O que eu gostaria de falar, baseado no que estava no vídeo, é que o homem sofre de um machismo acompanhado de uma homofobia em geral. Sempre alguma questão, você está querendo ser mulher, você está se diminuindo e então você deve gostar de homem porque você está agindo que nem uma mulherzinha. Então existe sempre esse machismo estrutural que sempre afeta a mulher a mais, porque na verdade a mulherzinha que está sendo inferiorizada e então comparada a um homem, né? Mas a partir disso também essa homofobia. Eu gostaria de simplesmente falar como é que o homem deve se comportar, deve se tornar um aliado das mulheres, um aliado deles mesmos. Então vamos ouvir agora o homem do estúdio. O homem sofre com machismo, doutor Daniel? Nessa era de dinastia das identidades que o professor Leonardo Boff coloca, em vez de falar de machismo ou de como combater o machismo, surge uma contraparte, que é essa que a Sabrina acaba de identificar, que é de uma pluralidade de masculinidades. E aí o interessante é saber desenvolver esse novo ambiente que se abre para o masculino, mas sem necessariamente ter esse campo de preconceito, de inferiorização, que a Sabrina acabou de destacar. Eu acho que o grande desafio
é tornar os homens melhores homens, mais tolerantes e que saibam também respeitar o espaço de autonomia do outro. Bom, com essas constatações, o artigo 5º chega ao final. Doutora Sabrina, doutor Daniel, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a você que nos acompanha aqui na TV Justiça. Para rever estes e outros programas, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, é só enviar um e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.